E acompanhe o assunto da aula de hoje, que é sobre segurança da informação e um tipo de ataque conhecido como Man in the Middle, que seria basicamente também, aparecendo aí em algumas provas, a sigla MITM. Professor, mas o que significa esse tipo de ataque se a gente fosse traduzir de uma forma um pouco mais literal e em português? A gente pode traduzir ele como sendo o ataque do homem do meio. É meio esquisito, não acha? O man in the middle, o ataque do homem do meio, mas vocês vão entender que tem uma lógica perfeita para isso. Acompanha comigo. A ideia teórica desse tipo de ataque é pautada na ideia de dados trocados entre duas partes que são interceptados e possivelmente alterados ou até mesmo registrados pelo atacante, por esse homem do meio, sem que as vítimas desse ataque percebam que tem o tal homem do meio interceptando o tráfego de informações entre essas outras duas partes. A gente pode dizer que o atacante pode interceptar e modificar seletivamente os dados comunicados para se passar por uma ou mais entidades envolvidas em uma comunicação. Quer dizer, ele fica como o homem do meio e acaba interceptando esses dados e podendo se passar por uma ou a outra parte na comunicação que essas duas pessoas ou esses dois entes acham que estão acontecendo só entre elas, sem perceber que tem alguém no meio do caminho ali interceptando essa mensagem, muitas vezes alterando e reencaminhando. E aí a pessoa que recebe acha que foi realmente daquela outra pessoa, quando foi do tal homem do meio, que é o interceptador. Numa comunicação normal, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, entre o usuário e o seu banco, certo? O usuário lá no seu computador de casa e o banco lá com seus servidores, certo? Numa comunicação normal, a ideia é que se use aqui a internet, outro tipo de rede, para ver uma comunicação entre o usuário passando a informação para o servidor do banco passando a informação para o usuário. Isso é uma comunicação normal. Mas como seria uma comunicação que sofreu um ataque man in the middle, pelo homem do meio? Seria assim: usuário e banco, e lá embaixo, ó, o atacante que intercepta dados, o tal homem do meio. Quando o usuário envia uma mensagem para o banco, na verdade, essa mensagem está sendo interceptada pelo atacante, que recebe, altera, modifica ou registra essa mensagem e reencaminha para o banco. Ou o banco agora envia uma mensagem para o usuário, claro, banco e usuário não sabem que tem um interceptador ali e não sabem que o atacante, de novo, interceptou a mensagem que o banco enviou para o usuário, alterou essa mensagem e reencaminhou lá para o usuário. Isso é um tipo de ataque conhecido como man in the middle. Agora ficou fácil entender por que o homem do meio, aquele que está no meio do caminho entre duas partes que realizam uma comunicação, interceptando esse tráfego de dados, muitas vezes modificando e registrando as informações que passam de um usuário para outro, nesse caso do usuário para o banco para o usuário, e o homem do meio ali interceptando isso, né? Mas como sempre, o nosso interesse aqui são questões de provas de concurso sobre esse assunto. Olha que interessante essa questão do César Granhill, que dizia assim: a forma de ataque na qual o atacante pode interceptar e modificar seletivamente dados comunicados para se passar por uma ou mais entidades envolvidas em uma comunicação é conhecido como o ataque do, letra A, Smurf, letra B, Froggle, letra C, Teardrop, letra D, Man in the Middle, e a letra E, Middleware. Como acabamos de ver, né, pessoal, quando ele diz o atacante intercepta e modifica seletivamente dados comunicados para se passar por uma ou mais entidade, sem que ele seja percebido, claro, por essas entidades que estão se comunicando, o man in the middle, é o homem do meio. Letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, a resposta dessa questão.